Aleluias. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Marcos 12:30, que diz: ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Irmãos, eu quero saber que certa vez Jesus se assentou diante do gasofilácio no templo em Jerusalém e ficou observando as ofertas que as pessoas traziam para Deus. Ele viu os ricos depositando ali grandes quantidades de dinheiro. Jesus, porém, vê o coração. Ele não valoriza aquilo que os homens valorizam. A palavra do Senhor nos diz que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel 16:7. Eu quero dizer para os irmãos que a balança de medir de Deus, ela é bem diferente da nossa. A maneira de Deus julgar as coisas é muito bem diferente, mais exata do que a nossa. Eu quero dizer que como seres humanos, nós prendemos muito ao que vemos, mas o Senhor enxerga bem mais além. O Senhor viu uma viúva pobre que se aproximou e entregou apenas 2 moedas. Eram somente 2 moedinhas insignificantes se comparadas às ofertas que os ricos traziam. Mas Jesus, irmãos, fez uma declaração impressionante sobre aquela mulher e a sua oferta. Marcos 12:43-44 nos fala que, chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu quero dizer, irmãos, que essa afirmação de Jesus deixa claro que para Deus o que importa não é quantidade ou o tamanho da oferta. O que vale é a intensidade do sacrifício. Eu quero dizer que é tudo ou nada. Para aqueles ricos não faziam tanta diferença se entregassem mais ou menos dinheiro no altar. Não lhe faria nenhuma falta. Mas para a viúva pobre, sim. Porque ela estava, irmão, dando tudo que tinha. Aquelas 2 moedas eram tudo que ela possuía. Ela estava ofertando para Deus o seu tudo. Da mesma forma, quando nós apresentamos diante de Deus para adorá-lo, para entregar a Ele o que quer que seja, nós precisamos sondar o nosso coração. Será que estamos fazendo de qualquer maneira? Será que estamos lhe dando o que nos sobra? Ou que simplesmente não vai fazer falta? Será que estamos lhe dando o nosso tudo? Não estou me referindo apenas à oferta em dinheiro, mas a tudo que entregamos a Deus. Cantar, tocar, dançar, ajoelhar, bater palmas, levantar as mãos, prostrar. O dízimo, irmãos. Tudo o que fizemos para o Senhor deve ser feito intensamente, alegre, feliz. Eu quero dizer que, infelizmente, muitas pessoas chegam às reuniões da igreja e não têm disposição para adorar o Senhor, porque elas estão ali, afinal, aquele é um culto a Deus. É para Ele. É uma reunião de pessoas que se ajuntam para adorar o Senhor. Algumas pessoas comentam no final das reuniões, no final dos cultos, que na opinião delas o culto foi bom. Outras não gostaram. Mas será que elas perguntaram a Deus se Ele gostou do culto que elas lhe ofereceram? Eu quero dizer, irmãos, que eu sei que algumas vezes estamos cansados fisicamente, ou até mesmo emocionalmente abatidos. Mas ainda assim nós precisamos nos esforçar, nos sacrificar, precisamos adorar o Senhor intensamente. Eu quero dizer que quando nós dispomos a fazer isso, em poucos minutos as nossas forças se renovam, tanto no corpo como na alma. É realmente impressionante quando alguém se dispõe a dar o seu tudo para Deus. Eu não estou dizendo de maneira alguma, afirmando que as expressões de nossa adoração são necessariamente vistas exteriormente. Às vezes vamos nos aquietar nos braços do Pai Celestial e às vezes ficar em silêncio, mas ainda assim, irmãos, com corações intensos em sua presença. Também não estou falando somente da adoração com muitas pessoas. A sós com o Senhor, a nossa entrega a Ele não deve ser diferente, irmãos. Afinal, Ele é o alvo da nossa adoração pública ou secreta. O que não podemos aceitar é o comodismo. Não podemos ofertar ao Senhor de qualquer maneira. Não podemos lhe dar algo que simplesmente não nos custe alguma coisa. Davi viu isso em seu coração, pagando o preço.
O rei Davi é um exemplo para nós quando ele levantou o altar ao Senhor nas terras de Araúna. O jebuseu, este queria dar o terreno, os bois, os trilhos e a lenha para o sacrifício, mas Davi recusou-se a recebê-los. Ele pagou o preço devido pelo terreno e ofereceu ao Senhor os seus sacrifícios. Ele pagou um alto preço para ofertar ao Senhor. As suas palavras a Araúna foram, irmãos, está lá em 2 Samuel 24:24. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Quer dizer que dar a Deus, irmãos, o nosso tudo, não é um peso e nem um fardo. É uma oferta de amor e gratidão. É o mínimo que podemos fazer para um Deus tão maravilhoso e digno. Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu tão intensamente a ponto de entregar a sua própria vida ali na cruz. Eu quero dizer, irmãos, que algumas pessoas não querem dar a Deus algo que lhe custe algum sacrifício, enquanto estão confortavelmente servindo ao Senhor. Tudo está bem, mas no momento em que são desafiadas a sair de sua posição de comodidade, tudo muda. Encontram muitas desculpas. Mas eu quero dizer que a verdade é que não estão dispostas a dar a Deus intensamente. Não querem pagar o preço de ir aos ensaios do grupo de louvor. Qualquer atividade extra é motivo de reclamação. Até mesmo os eventos promovidos para aumentar a comunhão são criticados. Não querem pagar o preço de chegar antecipadamente aos custos para se prepararem melhor. Ficam insatisfeitos com o sistema de som, mas não se dispõem a ajudar em nada. Não repõem nem as cordas da guitarra que eles mesmos arrebentam. Eles se perguntam ao final, para que servem os meus dízimos? Não querem pagar o preço de estudar para desenvolver melhor os seus talentos. Não sacrificam, irmãos, um centavo para investir em aulas de canto, dança ou de instrumento. Quer dizer, irmãos, que na maioria das vezes acham que já sabem tudo, quando na verdade há sempre tanto a aprender. Não se dispõe a orar ou a ler a Bíblia. Jejuns está fora de cogitação. Vida devocional, irmãos, é algo que não existe no vocabulário dessas pessoas. Eu quero dizer, que tipo de adoração você tem oferecido ao Pai? Você tem se dado a Ele intensamente? Você tem pagado o preço tão baixo, se comparado ao que Ele pagou por nós? Você quer ter mais de Deus, irmãos? Dê mais de você para Ele. Busque mais ao Senhor, que Ele te dará cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor.